Então vamos nessa hora meditar na palavra do Senhor. E antes de lermos esses versículos, eu quero pensar com os irmãos, este texto é um texto que o Senhor tem falado comigo nos últimos dias. Porque, queridos, nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos dias que estão tensos, que estão complicados, e nós vemos aí em tantos lugares crises econômicas. Nós temos visto não só na nossa cidade, nós temos visto também no nosso estado, no nosso país e em todo o mundo, né, crises econômicas, colapsos que estão acontecendo na saúde. Nós vemos como está essas questões, principalmente ali onde tem tomado com relação a essa pandemia, né, as vagas de UTI sempre esgotando. Graças a Deus, né, nessas semanas que estão se passando, os casos aqui em Umuarama diminuíram drasticamente, mas não é uma realidade que a gente vê no restante do nosso país e também no mundo. Também vários dos nossos irmãos, né, perderam entes queridos durante esses dias, né, e todas essas situações, tudo isso que tem acontecido, são provas, né, como a gente cantou, né, a nossa fé está sendo provada. Nesses momentos de aflição, nesses momentos de provação, né, e quantas vezes no nosso coração a gente consegue perceber ansiedade, medo, angústia, aflições, incertezas do que vai acontecer, né, qual será o cenário do dia seguinte, da semana seguinte, né, quantas vezes nem conseguimos fazer planos, né, com relação a viagens, com relação ao trabalho, enfim, tantas coisas, né, nós podemos perceber dentro do nosso coração durante estes tempos, né, que são tão difíceis. Mas a palavra do Senhor, ela é nela que nós podemos aprender de como nós podemos lidar, né, com essas provas, com todas essas tribulações que nós passamos durante a nossa vida. Então, nessa hora, eu quero te convidar a nós meditarmos um pouquinho nessa palavra, que é passando pelas provações. E é lá na carta de Tiago, onde a palavra do Senhor nos dá, né, um conselho valiosíssimo, para que a gente possa passar, né, por essas provas, por essas provações e sermos aprovados, né, e podemos crescer com tudo isso. Então, Tiago capítulo 1, a partir do primeiro versículo, a palavra do Senhor diz assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, o nosso coração se alegra, porque a gente sabe, Senhor, que nós podemos contar com o Senhor durante esses períodos tão difíceis, esses dias tão difíceis. Mas nessa hora, Senhor, nós queremos meditar na Tua palavra, naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor fale profundamente conosco, atenta os nossos ouvidos à Sua voz. Ó Deus, abre nossa mente, faça com que haja clareza, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra. Deus, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nessa hora, nós te pedimos, doce Espírito Santo, nós clamamos a Ti, nós oramos a Ti, dizendo: Espírito Santo, tenha total liberdade para trabalhar conosco nessa hora, tenha total liberdade para ministrar ao nosso coração, porque nós queremos ser transformados pelo Senhor. Deus, é nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. E sempre, quando nós começamos, né, a estudar, né, um novo livro da Bíblia, né, quando a gente começa a ler, né, mais um novo texto, é importante que a gente saiba quem foi que escreveu, né, para quem que essa pessoa escreveu e quais são os motivos, né, as intenções pela qual essa pessoa escreveu. E nessa carta fica bem óbvio quem escreveu, que foi Tiago. Mas quem era Tiago? Né, ali, Tiago capítulo 1, versículo 1, diz assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Esse Tiago, querido, tem vários, né, estudiosos, né, que começam a comentar, porque Tiago é um nome comum, né, nessa época bíblica, né, ali nos primeiros anos do século I. Então é um nome muito comum, principalmente naquela região. Né? Então Tiago, a gente consegue ver várias citações, né, desse Tiago. Tiago apóstolo, né, e entre outros Tiagos, inclusive esse Tiago aqui, que é o Tiago, meio-irmão de Jesus. A gente sabe, né, Jesus foi concebido de Maria, que até então era virgem. Né, então, a partir do momento que Jesus nasceu, né, Maria era casada com José. Né, então, Maria teve outros filhos. A gente vê relatos disso. Né, e Tiago era um dos irmãos de Jesus, né, meio-irmãos de Jesus, porque ele era filho de Maria e de José. E Tiago, né, a gente pode perceber alguns relatos bíblicos, né, de quem era esse personagem, né, de quem era essa pessoa. Né, a palavra fala lá no Evangelho de João, capítulo 7, onde fala um pouco sobre que estava acontecendo, né, as festas em Jerusalém, e os meio-irmãos de Jesus começaram a falar assim: por que você continua aqui, né? Vai para Jerusalém, né, porque o Cristo precisa se mostrar. Mas justamente no versículo 5, ali no Evangelho de João, diz assim: pois nem mesmo os irmãos criam nele. Querido, ali era nítido que os meio-irmãos de Jesus estavam debochando dele, porque eles não acreditavam que Jesus era realmente o Cristo. E quando que isso mudou? Né? Porque, se a gente for ver lá no versículo 1, Tiago está falando que ele é servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Então, quando que a mentalidade de Tiago mudou? Porque antes ele nem acreditava que Jesus era o Cristo. Quando que isso aconteceu? O apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, ali no sétimo versículo, ele vai dizer sobre isso, né, que Jesus, depois de ressuscitado, ele visitou os discípulos e também visitou Tiago. Né? Ele diz assim, no início desse versículo 7, mais tarde apareceu a Tiago. Por quê? Porque ele já tinha se aparecido, né, após a sua ressurreição para os discípulos, e o apóstolo Paulo fez questão de dizer que Jesus apareceu para Tiago. E é nessa hora, querido, que eu acredito que a chavinha de Tiago aí caiu, a ficha de Tiago caiu, dizendo: poxa, realmente, né, Jesus, aquela pessoa, né, que cresceu junto comigo, que foi ali, que vivemos sobre o mesmo teto, ele é o Cristo. E a partir desse momento, desse encontro, né, que Jesus teve com Tiago, ele começa a acreditar que Jesus era realmente o Messias, o Cristo ressurreto. Né? E há até uma história contada pela tradição cristã de que Tiago ficou tão triste de quando Jesus foi crucificado e morto, que ele declarou jejum, como se fosse uma greve de fome. Né? Ele falou assim: não, eu não vou mais comer, né, porque eu vou agora chorar e lamentar e orar, né, pelas pessoas que estão aqui, porque eu não acredito que isso aconteceu. Mas, querido, esse jejum de Tiago durou apenas 3 dias, né, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou. E aí é quando uma chama começa a ser acesa no coração de Tiago. E ele começa a declarar isso, né? E tanto que ele não era um dos discípulos de Jesus, mas ele foi sim um líder da igreja em Jerusalém. Tanto que depois ele começou a ser visto pelos discípulos como a coluna da igreja. Ele foi o líder, ou seja, diferente de Paulo, diferente de Pedro, que viajaram para pregar o evangelho, Tiago não. Tiago teve esse encontro com Jesus ressuscitado. A chama, né, no coração dele se acendeu, e ele falou: não, realmente, Jesus é o Cristo e eu preciso pregar essas boas novas, mas ele permaneceu em Jerusalém. E ali ele estabeleceu a igreja em Jerusalém e se tornou líder desta igreja. E a partir daí, Tiago ele poderia ter dito: poxa, quem escreve esta carta sou eu, Tiago, meio-irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém. Mas não, Tiago, ele
se declara como escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Talvez a sua versão esteja a palavra servo, mas é justamente no original e no grego, esse servo quer dizer um servo escravo. Mas isso não era para ele um motivo de vergonha. Muito pelo contrário, é uma honra nós sermos servos do Senhor. Pessoas que gastam as suas vidas para que a mensagem de Jesus, né, seja passada. E querido, Tiago, ele não conhecia Jesus da mesma maneira que os discípulos conheciam. Os discípulos conheciam Jesus ali 3 anos, né? Quando Jesus começou o seu ministério e convidou os discípulos, os discípulos passaram cerca de 3 anos com Jesus. Mas Tiago conhecia Jesus, né, desde pequeno. Eles conviviam na mesma casa. Então pensa, ele se refere a si mesmo como escravo de Jesus. Escravo de Jesus. E só por esse motivo, porque ele diz assim, que ele é escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Só o motivo dele ter dito isso, dele ter escrito isso, era motivo para ele ser decapitado. Porque nessa época, né, o único que poderia dizer que era Senhor era o imperador romano. Então veja, ele, ao escrever isso, ele estava realmente dizendo: eu não acredito que o imperador romano é o meu Senhor, mas Jesus, que é o Cristo, é o meu Senhor. E é neste momento onde ele declara tudo isso, e ele escreve uma carta. E essa carta não era uma carta comum, né? Ele não era uma carta destinada a uma única pessoa, mas não, essa era uma carta que a gente diz que ela é uma carta circular. Eu acredito que hoje, talvez, né, a gente pudesse tentar correlacionar isso com quase que um panfleto, né, um folder, um flyer, onde aquela mensagem não era direcionada para apenas uma pessoa, mas, como a gente viu no versículo 1, ele era para todas ali os crentes, né, os crentes judeus, que estavam não só em Jerusalém, mas dispersados, né, por todas as cidades, ali talvez por escolha dos próprios judeus, mas também muitas vezes porque eram forçados a sair de Jerusalém, porque tinham, né, se convertido o coração a Jesus. Então, essa carta Tiago escreve justamente para todos, né, os ali agora cristãos. E essa carta é uma carta que ela vai falar sobre a fé prática. Ela não é uma carta onde talvez ele queira falar um pouco da teologia de Deus, né, a teologia da fé, dos anjos, de como o mundo foi criado, da salvação pela graça, não. O que Tiago quis dizer nessa carta é assim: olha só, a nossa fé ela não pode ser uma fé superficial, mas ela precisa ser profunda, ela precisa ser fundamentada, ela precisa ser arraigada. Então, eu vou falar um pouco para vocês da fé prática, de como nós podemos exercer a nossa fé. Então, essa é a mensagem desta carta inteira. E Tiago começa falando justamente sobre as provações, que é uma realidade que eles estavam vivendo naquela época. Então vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor ainda diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Esse versículo já nos choca, não é verdade? Primeiro, porque ele vai falar, considerem como motivo de grande alegria, quando passarem, né, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. E notem, querido, que neste versículo, ele não está dizendo, tenham motivo de grande alegria se vocês passarem por provações. Não. Tiago está dizendo aqui que tenham motivo de grande alegria sempre que passarem por provações. Por quê, querido? Porque isso era uma realidade. Ele já sabia que as provações eram uma realidade do cristão. Todos nós passaremos por provações, por lutas. Você, tenho certeza que já passou por provações, já passou por momentos de dificuldade, eu já passei, e não foram os únicos, nós ainda passaremos por mais. Isso é uma realidade da vida. Todos passaremos por problemas, por tempos difíceis, e se alguém talvez chegar para você e dizer assim, ó, venha para Jesus, porque quando você tem Jesus no seu coração, tudo na sua vida vai ficar mais fácil. Vai ser um mar de rosas. Não, querido, isso é mentira. Não existe isso. Mas se alguém te falar, olha, vem para Jesus,
Porque quando você tiver Jesus no seu coração, você vai se tornar mais forte e mais capaz de poder passar por esses problemas, por essas coisas que ainda hão de vir. Aí sim, isso é verdade. Porque o cristianismo, querido, ele não promete uma vida fácil, ele não promete uma vida de mar de rosas, uma vida que tem uma facilidade das coisas acontecerem. Não, muito pelo contrário, né? O próprio Jesus vai dizer lá em João capítulo 16, versículo 33, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Essas são palavras de Jesus. O próprio Jesus dizendo, aqui no mundo vocês terão aflições. Então, querido, ser cristão não nos tira, né? não nos isenta dos problemas. Mas ser cristãos, temos um relacionamento com Jesus, nos transforma num novo tipo de pessoa. Ainda o apóstolo Paulo vai falar, isso numa citação de Lucas lá em Atos, diz assim que eles o encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. E ainda Paulo, quando ele vai escrever para Timóteo, ele diz assim, sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Então veja, a palavra de Deus tem várias citações onde mostra que teremos aflições. E quem de nós está passando por provação? Né, se você está aqui participando com a gente ao vivo, digita aqui no nosso chat, né, se você tem passado por provações, coloca aí um emojizinho levantando a sua mão, né, participe aqui conosco. Será que você, como você tem passado por essas provações? E sabe, as provações elas são variadas, né? Tem provas que são fáceis, tem provas que são difíceis, tem provas que elas são maiores até que as nossas próprias forças. Tem ainda provas que nos deixam sozinhos, como a prova que Jesus passou ali no Getsêmani. Ou ainda tem provas que são rápidas, aquela provação acontece ali em poucos minutos, ou em alguns dias, mas tem provações, queridos, que são grandes, que são intensas, que são demoradas, todo este processo. Mas o que nós podemos saber também, ter a certeza, que essas provações elas são passageiras. Amém? Você crê nisso? As provações, esse momento de luta, de aflição, ele é passageiro. A palavra do Senhor nos garante isso, que é leve e momentânea a nossa tribulação, comparada à eternidade que o Senhor tem maravilhosamente para nós. Então essa é a nossa esperança, amém? Vamos lá, vamos continuar ali. Capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, a palavra do Senhor ainda diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Veja, é como se Tiago estivesse dizendo assim, enfrentem com alegria o pior que essa vida pode te trazer. Mas como isso é possível? Como é possível nós encararmos com alegria quando a gente está num momento de luta, num momento de tribulação? Sabe, talvez a alegria fosse a última emoção que nós sentíamos num momento como esse. Mas Tiago ele vai dizer exatamente isso, que há um jeito, há uma forma de nós nos alegrarmos nas tribulações, nos alegrarmos durante essa prova, durante esses momentos difíceis. Veja lá, versículo 3. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Veja, é através dessa perseverança, veja, por isso que eu até grifei essa palavrinha ali, né? A perseverança tem a oportunidade de crescer. E sabe, talvez assim na sua tradução não esteja a palavra perseverança, mas tem a palavra paciência aí nesse lugar. Mas ela vai dizer exatamente isso, que ela não é uma paciência passiva. Ela não é uma paciência como aquela paciência que nós temos que ter quando a gente se senta na recepção esperando, né, uma consulta médica. Ali a gente passa ali alguns minutos, talvez até algumas horas, principalmente se a gente vai ali para a rede pública, a gente fica ali esperando.
Mas não é esse tipo de paciência, não é esse tipo de perseverança que Tiago está falando aqui. Mas é uma perseverança ativa. Ela é como se fosse uma... eu coloquei essa imagem desse atleta, né, segurando um peso aí, né, os halterofilistas, né, essas pessoas levantadoras de peso, que elas seguram estes pesos. Né? Se você vai à academia, você sabe, né, se você treina aí crossfit, outras modalidades de esporte, né, quantas vezes você sai de lá dolorido, não é verdade? Você sai de lá, né, com aquela sensação de que seus músculos estão moídos, né? Quantas vezes, né, eu passei por essas dores, principalmente num cross-treino, no outro dia, aquelas dores musculares. Mas é esse tipo de perseverança que Tiago está falando. Ele está dizendo exatamente isso. Perseverem como se fosse um atleta segurando os pesos ali. O porquê? Porque a gente só pode suportar essas dores alegremente quando a gente entende que é por um propósito maior. Veja, se você já viu uma pessoa, se você mesmo, né, já frequenta a academia, você sai de lá, às vezes, cansado, né, talvez dolorido, mas você sai de lá bem, você sai de lá feliz. Né? O porquê? Porque você sabe que aquilo é por um propósito maior. Poxa, se aquele treino doeu, por que você volta no outro dia na academia, né? Ou num outro dia ali para fazer o seu treino? Porque você tem um objetivo, você tem ali uma meta. Né? É por isso que você continua indo, né? Mesmo que sentindo dores. É por isso que você continua ali se submetendo a essas questões. Porque quando a gente entende, quando a gente compreende o propósito pelo qual a gente está passando essas provações, a gente vai entender que esse propósito é muito maior do que as provações. Então a gente pode se alegrar, porque a gente sabe que o resultado vai ser maravilhoso. Né? Vamos lá, vamos continuar. Versículo 3. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então veja, querido, aqui já temos a resposta. Qual é o propósito da provação? Veja ali versículo 4, é necessário que a nossa perseverança, ela cresça. E ela cresce com as provações. Ela cresça pelo quê? Qual é o motivo? Pois quando estiver plenamente desenvolvida, crescida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então o motivo, né, o objetivo de nós passarmos pelas provações é o amadurecimento. É nos tornarmos maduros e nos tornarmos pessoas completas, pessoas integrais, né, nesse sentido. O Senhor quer gerar isso em nós. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Porque sabe, queridos, se a gente não entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, a gente vai achar que isso não faz sentido. A gente vai achar que Deus está falhando conosco. Então, qual é o propósito de Deus para nós? Quantas vezes a gente conversa ali com jovens adolescentes que falam assim, poxa, eu não sei qual é o propósito de Deus para mim. Eu não sei, né, para que eu vim para este mundo. E talvez seja a sua questão aí também. Quantas pessoas se perguntam isso todos os dias, né, e a gente vê por aí movimentos que falam, não, olhe para você, descubra o seu propósito interior. Não, querido, não existe. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que não tem nada. Que nós somos pecadores. E nós precisamos da graça de Deus. Então, para nós encontrarmos o propósito da nossa vida, nós não olhamos para dentro de nós, mas nós olhamos para o Senhor. E a resposta está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Então eu te convido aí a você abrir este texto comigo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Talvez esse versículo é também muito conhecido seu. E ele diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então veja, quando eu me deparo com esse versículo, principalmente num período onde eu estou sendo provado, eu estou em teste, eu estou na prova, estou aflito, eu vejo esse versículo, olho para ele e digo, poxa, isso faz sentido. Talvez você pense isso também. Talvez você, quando lê esse versículo, fala assim, poxa,
eu estou passando por essa luta, por essa tribulação, mas Deus está falando que Ele faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, mas eu estou nesse sofrimento. Talvez, né, você se depare aí, né, como aconteceu comigo, né, 2 dias antes do meu aniversário, né, ali no ano passado, estávamos caminhando ali em direção a uma loja, né, e freamos para poder passar por um buraco, e depois, enquanto freávamos para poder passar, uma caminhonete veio e bateu na traseira do meu carro. Puxa vida, nós íamos viajar, né, poucos dias depois, meu carro precisou ficar arrumando, e aquele momento, onde foi provado, o que Deus tinha para o meu bem naquele momento, né? Talvez aconteça isso com você também, ou ainda quando há alguma doença na família, ou talvez uma doença em você mesmo, você olhe a situação que você está e diga, Deus, o que o Senhor quer para o meu bem com isso? Ou talvez você tenha sido demitido do seu trabalho, e hoje está desempregado, e fala assim, o que estou vendo de bem? O nosso coração se pergunta isso, mas nós precisamos olhar para Deus. Quando a gente olha para nós mesmos, quando nós olhamos para as circunstâncias, a gente diz, poxa, será que isso é o bem? Porque a palavra de Deus não mente, e ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, será que essa circunstância é para o meu bem? Uma coisa que a gente precisa entender é que o que é estar bem, segundo os olhos de Deus? Segundo Deus, o que é estar bem? Talvez, para Deus, não seja a mesma coisa que nós achamos que é estar bem. Porque o propósito de Deus, querido, não é que nós estejamos confortáveis. O propósito de Deus não é que a gente viva ali 100%, né, sem problemas, né, que nós estejamos confortáveis simplesmente, não. O propósito de Deus é que nos deixar bem. E aonde está, né? Como que a gente pode saber o que é bem para Deus? Está no versículo seguinte, versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Não é à toa que um versículo está ligado com o outro aí. Não é à toa que Paulo escreve isso logo depois. Veja que o estar bem para Deus é nós sermos semelhantes a Jesus. Nós temos falado isso já há algum tempo. Falamos sobre isso no nosso culto do domingo passado. O pastor Anderson estava pregando no nosso culto de ceia. E ele falou sobre isso. A introdução da mensagem dele foi falando, dando vários argumentos, mostrando que a vontade de Deus é essa. Então veja que, se a gente fosse juntar aí o versículo 28 com o versículo 29, é como se a gente visse assim que tudo coopera para que aqueles que amam a Deus se tornem a cada dia mais semelhantes ao seu primeiro filho, Jesus Cristo. É esse que é o bem que Deus quer para nós. Que eu e você nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E Deus, querido, a gente não pode esquecer uma coisa. Que o Senhor Deus, Ele nos adotou. Ou seja, então Ele é o nosso Pai. E o bom pai, Ele é um bom pai. Ele não quer o mal para os seus filhos. Muito pelo contrário. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. O Senhor sabe que o melhor para nós não é que nós estejamos confortáveis, mas é que a gente a cada dia possa progredir e crescer e amadurecer para nos tornarmos íntegros, inteiros, à imagem e semelhança dEle, a imagem de Jesus Cristo. Amém? Então qual é o desejo de Deus? Nós sabemos que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós. Que nós, mesmo não estando confortáveis, passando por lutas e provações, isso faz com que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. E o que os bons pais querem é que os seus filhos estejam bem. Mesmo que isso tenha um pouco de desconforto. Porque quantas vezes a gente fala assim, poxa, crescer dói. Crescer dói. Porque crescer nos leva a ter mais responsabilidade, nos ajuda a compreender várias coisas. Querido, um bom pai, ele não quer aprisionar o seu filho numa bolha, protegendo ele, sendo super... Não é isso.
Um bom pai quer que o seu filho amadureça. Ele quer que o seu filho, quando chegar na vida adulta, ele pode ser um homem maduro, um homem íntegro, que ele seja parecido com Jesus. É isso que Deus espera de mim e de você. E querido, não dá para a gente ser maduro fazendo um curso, tendo uma sessão de coaching. Não dá para a gente ser maduro lendo um livro. Não dá para ser maduro escutando uma pregação, querido. Não é assim que a gente amadurece. Nós só podemos nos tornar maduros por meio das provas. E sabe, a gente pode pensar como se fosse o ouro. O ouro, quando ele é descoberto, o minério, o ouro, na natureza, ele é colhido ali, minerado pelos mineradores, ele é trazido, porque eles não vendem daquela forma, né, para os consumidores. Esse ouro ele precisa ser provado, primeiro, para tirar toda a impureza. Segundo, para saber se aquilo é ouro de verdade. Terceiro, eu preciso fazer melhorias nesse produto, nesse ouro, para que ele possa chegar, para ele se tornar um produto que eu possa vender. Então, como é feito esse processo do ouro? Ele passa pelo fogo. Ele passa ali por martelados do ourives, para poder forjar, para poder moldar. Querido, é assim comigo e com você. As provas, as tribulações, as provações, elas nos forjam. Elas tiram, é nelas que nós podemos ver o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos pecadores, e nos voltar para Deus e dizer: Deus, limpa o meu coração, tira de mim todo o orgulho, tira de mim toda a mágoa, todo o egoísmo, muda o meu interior, muda o meu caráter. Querido, é na prova, é na forja, é nesses momentos de dificuldade, onde o Senhor tem a oportunidade de poder moldar o nosso coração, de poder lapidar o que precisa ser lapidado, para que o nosso caráter seja moldado à imagem de Jesus Cristo. E sabe, como a gente pode passar pelas essas tribulações de maneira tão alegre? A gente entendendo que o propósito de tudo é que sejamos mais parecidos com Jesus. Que Deus está gerando em mim e em você o caráter de Jesus. E sabe, por que Tiago está falando isso para nós? O porquê será que ele resolveu escrever sobre isso para aquele povo da época, e o Espírito Santo, inspirou o Tiago para poder escrever isso, para que essa mensagem também chegasse para mim e para você. Qual é a história de Tiago para ele conseguir falar disso para nós? Querido, depois que Tiago teve esse encontro com Jesus, ele se tornou o líder ali da igreja, ele começou a ser perseguido, muito perseguido. Ele já era perseguido por ser meio-irmão de Jesus. Então veja que vários anos já tinha sido. Depois, quando ele teve o encontro com Jesus, os sacerdotes ali da época, os judeus, eles não gostavam de Tiago. E sempre tentavam uma oportunidade de fazer ele cair. E sabe, a história relata que no ano 62 depois de Cristo, o governador romano morreu. E por 2 meses o sumo sacerdote assumiu ali o governo de Jerusalém. E qual que foi a primeira coisa que o sumo sacerdote fez, querido? Ele foi e encontrou Tiago, pegou ele, levou ele lá no pináculo do templo. E sabe, eu fui pesquisar que jeito era esse pináculo. E aí estudiosos começam a dizer que era um lugar, e a gente já tem essa certeza, que é um lugar muito alto. Alguns dizem que é em torno de 60 metros de altura. Outros dizem que chega até 150 metros de altura ou mais. Então imagine essa altura, ok? Então esse sumo sacerdote levou Tiago até o alto do pináculo do templo e o empurrou lá de cima. Imagine uma queda de, no mínimo, 60 metros. Tiago caiu ali no chão e, por um milagre, ele não morreu. Com certeza chegou lá embaixo muito machucado, muito quebrado, mas ele não morreu. E quando os sacerdotes desceram ali e viram que ele estava vivo, o arrastaram e o mandaram apedrejar. E sabe, querido, durante o apedrejamento, Tiago não morreu. E a história relata, dizendo que enquanto ele estava sendo apedrejado, dava para ouvir ele orando ao Senhor, pedindo que o Senhor perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Que as perdoasse porque elas também crucificaram a Jesus. Querido, veja que Tiago, ele estava fazendo isso neste momento.
E sabe, depois que aquele apedrejamento aconteceu, viram que ele não tinha morrido. Um dos soldados chegou, pegou um cajado e bateu na cabeça de Tiago até ele morrer. E assim Tiago se tornou um mártir. Um exemplo de história para mim e para você, do que é passar por tribulação, do que é passar por luta, do que é passar por momentos difíceis. E sabe, os discípulos, quando souberam do que houve, foram ali, pegaram o corpo de Tiago para poder preparar, né, para os rituais que eles tinham na época, né, de sepultamento. O que mais chamou a atenção nos discípulos foi quando eles olharam Tiago e olharam os joelhos de Tiago. Não eram joelhos comuns, eles estavam com uma pele grossa por cima ali do joelho. Alguns relatos falam que esses joelhos estavam grandes, tanto que Tiago depois foi conhecido como discípulo dos joelhos de camelo. Mas o porquê que ele tinha esses joelhos dessa forma? A história relata que Tiago passava horas e horas e horas ajoelhado no pátio do templo, orando ao Senhor, pedindo misericórdia de Deus para aquelas pessoas. Veja, querido, a gente precisa entender o propósito de Deus para nós. É nos tornarmos semelhante a Jesus. É fazer de nós, é moldar o nosso caráter. E talvez você está passando aí por essa tribulação e diz, por que, Senhor? Por que estou passando por isso? Ah, meu Deus, por que aconteceu comigo? Ah, Senhor, por que não aconteceu com o outro? Eu te sirvo há tantos anos. Ah, Senhor, mas por que comigo? Por que eu? Por que eu? Essa é a resposta, querido. Nós passamos por lutas e por tribulações, por aflições. É para a nossa fé ser amadurecida, crescida. Como nós cantamos, cada vez que a fé é provada, Deus dá a chance de a gente crescer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E sabe, com certeza você ou já frequentou a escola ou sabe como ela funciona. Na escola nós temos provas. E o que acontece se eu não passo na prova? Eu reprovo. E aí eu preciso fazer ela novamente. Então, passar pela prova uma vez é ruim. Passar duas, então, ninguém quer. Então, como não ser reprovado na prova? Nós entendemos que o objetivo das tribulações na nossa vida é que o nosso caráter seja forjado, né, o caráter de Jesus. Agora, como nós não reprovamos nessas provas? Como que a gente pode amadurecer e aprender com todas as situações que nós vivemos na nossa vida? Porque eu não sei você, mas eu quero passar na prova. Você deseja passar nas provas? Amém? Então, o que eu preciso fazer para não reprovar? Então, a primeira coisa, como a gente já viu, é compreender o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus mesmo? É nós sermos semelhantes a Jesus. É forjar dentro de mim e dentro de você o caráter de Cristo. Amém? Então, a primeira coisa é a gente compreender que se passamos por provas, é por um objetivo muito maior. E isso faz a gente se alegrar. Porque nós sabemos que estamos passando por dificuldades, por tribulações, por provações, mas nós sabemos que ao mesmo tempo que estamos passando por esses momentos difíceis, o caráter de Jesus está sendo forjado dentro do nosso coração. Amém? Só que isso só é possível se a gente se submeter à ação do Espírito Santo. E o pastor Anderson falou muito sobre isso, né? Eu não vou me delongar nesse tópico. Você pode assistir então a palavra, né, do domingo passado, do dia 3 de fevereiro. Então, assista aí essa palavra, ok? Enfim, então, nos submeter à ação do Espírito Santo, a gente precisa. Por quê? Porque se a gente não se submeter à vontade de Deus, se submeter ao Espírito Santo trabalhar no nosso coração, então aí a gente vai passar pela prova de novo, e passar pela prova de novo, e passar pela prova de novo. É o Espírito Santo que realiza essa prova, que realiza essa obra em nós. Né? Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que do Senhor é o querer e o realizar. Então Deus quer que o caráter de Jesus seja forjado no meu e no seu coração. E não só o querer é dele, mas o realizar também. É ele quem faz. Então a gente precisa se submeter, se deixar moldar pelo Espírito Santo. Uma outra questão
é a gente pedir sabedoria para Deus. Dizendo, quantas vezes você orou para isso? Dizendo, Deus, me dá sabedoria. Isso é muito importante. Se você continuar a ler, e até coloquei aqui a referência, você pode continuar a ler esse capítulo, então versículos 5, 6, 7 e 8. Tiago vai continuar dizendo que se a gente precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente. Deus derrama, é como se Deus pegasse não um conta-gotas para derramar sabedoria em nós, mas como se Ele pegasse um balde enorme e derramasse em nós. Então é o desejo de Deus derramar sabedoria em nós. Mas peça a Deus com fé. Ele começa a dizer, ele faz uma alegoria ali, e você pode ler depois. Mas o que é importante, peça sabedoria para o Senhor. Diga, Deus, eu preciso aprender a como passar por essa prova. Eu quero saber como é que eu passo por essa prova de maneira alegre. Como é que eu posso me submeter à ação do seu Espírito Santo. Então me dá sabedoria. Querido, Tiago foi até muito específico quando ele fala que nós podemos pedir por sabedoria sem duvidar. Nós precisamos pedir sem duvidar. E também sem medo. Porque Deus não vai ficar bravo comigo e com você se a gente ficar orando insistentemente todos os dias. Deus me dá sabedoria, me dá sabedoria. Tiago até diz isso. Não tenha medo de pedir sabedoria. Porque o Senhor quer derramar isso por nós. Amém? Então ore, peça por sabedoria diante do Senhor. E depois, mais uma coisa que nós precisamos fazer é ver Jesus como Ele realmente é. Querido, e foi isso que transformou a vida de Tiago. É ver a Jesus. Antes Tiago tinha a imagem de Jesus como aquele meio-irmão. Aquele que aprendeu a ser carpinteiro como o meu pai. E depois ele se disse o Cristo e começou a seguir e peregrinar para um monte de lado. Juntou uma galera com ele e saiu por aí pregando e fazendo coisas. Ele tinha essa imagem. Mas depois, quando Jesus apareceu para ele ressuscitado, Tiago viu Jesus na sua plena glória ali, como a gente já estudou junto aqui como igreja, na nossa série sobre os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Você pode ver essas pregações, foi a pastora Samantha quem pregou ali, Apocalipse capítulo 1. Então você pode assistir isso depois, acessa lá no nosso canal do YouTube, e veja aquela visão. Os seus olhos são como chamas de fogo. A sua face brilha mais do que o sol e as suas roupas são mais brancas do que a mais alva neve. Tiago viu Jesus glorificado. E sabe, só podemos passar alegremente, nós podemos ver todas essas coisas quando a gente mudar a nossa visão, tirar essa venda dos nossos olhos e ver Jesus como Ele realmente é. Como o Rei dos Reis. O Jesus ressurreto, o Senhor dos Senhores, aquele que governa céus e terra, aquele que faz da terra estrado dos seus pés, aquele que está sentado à destra de Deus, aquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele que é o príncipe da paz, Ele que é o bom pastor. É esse Jesus que nós precisamos enxergar, é esse Jesus que nós precisamos ver quem Ele realmente é, e não o que a nossa cultura prega. Essa nossa cultura secularizada que diz que Jesus é fraco, que é um homem qualquer que morreu. Não, querido, não é isso. Jesus é o Senhor, é o Rei dos Reis. Ele é o grande Deus. Então, querido, nós precisamos tirar esses óculos mundanos dos nossos olhos e vermos Jesus como Ele realmente é. Amém? O Jesus glorificado, o Rei da glória, porque Ele não está mais no sepulcro. Jesus não está mais pregado numa cruz, como a gente vê quase todos os dias. Não, Ele ressuscitou, porque a cruz está vazia, a tumba está vazia. Mas Ele foi aos céus e deixou para nós o Consolador, Espírito Santo, prometendo, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou voltar e vou deixar com vocês o Espírito Santo. Porque Ele vai trabalhar em vocês, para tornar vocês mais parecidos comigo. É para isso. É por isso que passamos por tribulações. E sabe, qual deve ser a nossa atitude quando a gente vai enfrentar as provações da vida? É passarmos por elas alegres. Como o Tiago disse, tende em vocês grande alegria. Em algumas traduções, plena alegria, alegria abundante, quando vocês passarem por provações. E querido, quem tem alegria abundante, não murmura. Quem tem alegria abundante não fica reclamando.
não fica amargo, não se enfia dentro de uma caverna. Querido, nós precisamos nos alegrar imensamente, dizendo: Deus, estou passando por esse momento difícil, amém. Amém, eu sei que o teu caráter está sendo gerado dentro do meu coração, eu sei que isso vai fazer eu me tornar mais parecido com Jesus, então eu me entrego para o Senhor, para que o Senhor possa fazer essa boa obra em mim. Essa deve ser a nossa reação, querido. E essa alegria que deve brotar do nosso coração, é essa alegria da confiança que nós temos no Senhor. Se você pegar o livro dos Salmos, ele está recheado de versículos onde mostram que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque nós estaremos juntos celebrando a Ele. Eu tenho no Senhor o meu refúgio, porque quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu sei que é de lá que vem o meu socorro. Ou quando diz que estou seguro porque eu habitarei no esconderijo do Altíssimo, porque o Senhor é a minha fortaleza. Querido, é esse sentimento que nós temos que ter. É de alegria, de regozijo, porque nós temos a certeza de que por mais que nós olhamos para o nosso redor e está um caos, nós sabemos que o Senhor continua no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que está fazendo comigo e com você, querido. Deus sabe por onde Ele está nos levando. Ele está nos levando a sermos filhos maduros, íntegros e cheios do Espírito Santo, e a cada dia mais parecidos com Jesus, amém? Você pode glorificar a Deus onde você está? É isso que Deus quer fazer para nós, e isso é um motivo de grande alegria, porque não importa a dor que tivermos que passar, não importa, porque o Senhor está gerando o caráter dEle em nós. E sabe, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Talvez não esteja tão nítido aí na sua tela, mas você pode anotar essa referência, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, e me ouça lendo isso. Paulo falando aos Coríntios, dizendo assim: por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior, ou seja, ainda que o nosso corpo, a nossa carne esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. E qual que é essa renovação? É sermos mais parecidos com Jesus, está sendo lapidado, está sendo cheio do Espírito Santo, está sendo moldado pelo Senhor. Versículo 17: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, elas produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias, e durará para sempre essa glória. Versículo 18: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, ou seja, para as circunstâncias. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver, na eternidade. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, aleluia, são eternas. São eternas. Aquilo que não podemos ver, e é por isso que a nossa fé, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas espera, tem a certeza, a convicção que vai acontecer. Então, querido, é nisso que nós precisamos fixar o nosso olhar. É dizer: Deus, eu fixo o meu olhar no Senhor, entendendo que o Senhor está fazendo o melhor por mim. Se eu estou passando por essa situação difícil, amém, glória a Deus, eu me alegro, porque eu sei que o seu caráter, Deus, está sendo forjado no meu coração. Ah, Deus, e quando nós nos encontrarmos, essa é a nossa esperança, nós chegarmos lá no céu e sermos todos, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Amém? Querido, esse é o seu desejo nessa hora? Essa é a sua oração? Então eu quero te convidar a você orar comigo nessa hora. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós ouvimos a sua palavra, nós meditamos, Deus, naquilo que o Senhor quis falar ao nosso coração hoje. Deus, e o nosso coração se alegra. Oh Deus, como o Tiago disse, Senhor, nós nos alegramos nas nossas provações, porque nós sabemos, Deus, que está sendo gerado em nós, no meu coração, no coração dos nossos irmãos, meu Deus, o caráter de Jesus Cristo. Deus, e nós nos alegramos nisso, e nós te pedimos, nessa hora, no nome de Jesus, a Deus, forge em nós. Nessa hora, Senhor, nós queremos justamente despojar-nos de todo o nosso eu.
Ó Deus, nós queremos fixar os nossos olhos em Ti, entendendo que o propósito dessa luta, o propósito dessa tribulação, é que eu me torne mais parecido com Jesus. Ó Deus, e por isso, nessa hora nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo, à Tua boa obra, Espírito Santo. Faça ela em nós. Que o Senhor possa trabalhar livremente no nosso coração, para que possamos, Senhor, ser mais parecidos com Jesus. E nessa hora nós te pedimos, Senhor, dê-nos sabedoria, dê-nos entendimento, abra os nossos ouvidos e olhos, a nossa mente, para que a gente possa entender, Deus. Ó Senhor, que a gente possa, Senhor, receber todo esse tratamento, Deus, para a Tua glória, sabendo que tudo glorifica o Teu nome, Senhor. E por isso nessa hora nós te pedimos, dê-nos sabedoria. Ó Deus, e nós clamamos ao Senhor com fé, sem duvidar, Deus, porque nós não queremos ser como a onda que o vento leva, Deus, mas nós queremos ser firmes, Deus, entendendo que nós vamos receber do Senhor sabedoria para passar por esse momento de dificuldade, Deus, e sermos amadurecidos para o Senhor. E Deus, nós clamamos a Ti, abre os nossos olhos para que possamos ver a Jesus, como Jesus realmente é. Então tira de nós toda essa visão, essa cosmovisão errada, secularizada, ó Deus, que a gente possa ver a Jesus como Ele realmente é, o Rei da glória, o Jesus todo-poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Senhor, que possamos enxergar a Ti dessa forma, como o Senhor é, como o Senhor realmente é. Deus, é nossa oração. Que Deus, que nessa semana, que durante esses dias, ó Deus, por toda a luta, toda a tribulação, ó Deus, nós sabemos que vários dos nossos irmãos estão passando por isso, ó Deus, estão passando por doenças, estão passando por momentos de dificuldade financeira, estão passando, Senhor, por momentos de tribulação nos seus relacionamentos, mas nós clamamos ao Senhor nessa hora. Ó Deus, que haja um operar do Teu Espírito Santo. Deus, que como o apóstolo Paulo disse, e isso nós fazemos dessas palavras as nossas, ainda que a nossa carne, ainda que o nosso corpo desfaleça, ó Deus, nós sabemos que dentro de nós, Deus, está sendo gerado o caráter de Jesus. Então por isso nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Deus, é nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por esses momentos de tribulação onde nós podemos nos alegrar, porque sabemos que estamos sendo amadurecidos pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada diante do Senhor. E se você puder, esteja conosco presencialmente, na nossa conferência viva. Faça sua inscrição lá no nosso site, igrejabetel.com. E nós estamos esperando você, porque este fim de semana nossas expectativas estão muito grandes em Deus, porque nós sabemos que o Senhor vai operar grandes coisas no meio de nós. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço, graça e paz.